Um estudante de química decide fazer a síntese de amônia a partir de seus elementos constituintes em um projeto escolar, utilizando a reação N2, 3H2, 2NH3. Primeira coisa que vocês têm que fazer antes de ler o exercício, ver se está balanceada a equação. Pô, temos aqui dois nitrogênios, beleza? 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, beleza, está balanceado. Tá? Então, por mais que o exercício não fale, veja se está balanceado ou não. Na preparação, ele utiliza 56 gramas de nitrogênio, gás nitrogênio, né? E 18 gramas de gás hidrogênio. Beleza? Determine o reagente limitante e o reagente em excesso. Bom, pelo português, limitante é alguém que limita, né? E em excesso é alguém que está sobrando. Então a gente precisa ver quem está sobrando aí em massa e quem está limitando a reação. Porque o que vai limitar a reação? Pô, se eu tenho uma quantidade de um cara aqui e uma quantidade de outro cara, pode ser que, vamos supor que cada bolinha reaja com um triângulo. Se eu tiver uma bolinha a mais, eu vou ter mais reação. Como eu tenho uma bolinha a menos, esse cara está limitando a minha reação. E aqui eu vou ter um triângulo em excesso. Tá? Então, quanto mais bolinhas eu colocar nessa situação aqui, mais eu vou reagir. Então, se eu colocar mais triângulos aqui, ó, eu preciso colocar uma bolinha a mais, vai reagir, vou colocar uma bolinha a mais, vai reagir, vou colocar uma bolinha a mais, vai reagir. Se eu colocar uma bolinha a mais, agora esse cara está em excesso e esse cara é o meu limitante, porque agora eu preciso pôr um triângulo a mais, beleza? Então, o que é o limitante? O limitante é o que tem a menos. Na minha analogia aqui, era de 1 para 1. Não precisa ser de 1 para 1, beleza? E o em excesso, obviamente, pelo português, é quem está em excesso. Bom, vamos lá na tabela periódica ver a massa de cada um dos caras. Então, ó, nitrogênio e hidrogênio. Cadê aqui a tabela periódica? Aqui, ó. Nitrogênio, 14, beleza? Hidrogênio, obviamente, 1, tá? Então, cada nitrogênio tem 14 gramas por mol. Cada hidrogênio tem 1 grama por mol. Bom, como aqui eu tenho N2, então eu vou ter no N2, a massa molar dele vai ser 28 gramas por mol. E a massa molar do hidrogênio vai ser de 2 gramas por mol. Pode até que trivial, né? Olha lá na tabela periódica e marca os caras. Só que vamos lá. O que vai acontecer aqui? A cada 3 mols de hidrogênio, eu uso 1 mol de nitrogênio. Tudo bem? Isso a gente tira da equação. Não fiz conta nenhuma ainda, beleza? Eu nem precisaria desses caras aqui para ver isso daí. Então, a cada 3 mols de hidrogênio, eu preciso de 1 mol de nitrogênio. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver quantos mols a gente tem de cada um deles. Bom, vou fazer aqui em amarelo para o nitrogênio. Eu tenho 56 gramas. Então, eu faço 56 dividido por 28. Por quê? Porque é a massa de cada um deles. Isso aqui vai me dar 2 mols. Beleza? 2 mols. Então, eu tenho 2 mols de nitrogênio. Seguindo a estequiometria, se eu tenho 2 mols de nitrogênio, eu preciso ter o triplo de hidrogênio, porque a minha relação é de 1 para 3, beleza? Ó, 1 para 3. Então, se eu tenho minha relação de 1 para 3 e eu tenho 2 mols de nitrogênio, eu teria que ter 6 mols de hidrogênio. Vamos ver quantos mols eu tenho de hidrogênio. A gente tem 18 gramas e cada um vale 2, né? Cada mol vale 2. Então, eu vou ter 9 mols. Beleza? Pô, calma lá. Eu acabei de falar para vocês que o limitante é o que eu tenho a menos. Eu tenho e o em excesso é o que eu tenho a mais. Se eu tenho 2 mols de nitrogênio, eu precisaria de 6 mols de hidrogênio, mas eu tenho 9. Então tá sobrando esse cara, tá sobrando 3 mols, né? Eu precisaria de 6, eu tenho 9, estão sobrando 3 mols. Beleza? Então, não necessariamente é a quantidade menor, mas é a relação da proporção que aqui está faltando. Beleza? Aqui eu tenho a menos. É como se a cada uma bolinha desse cara,
do amarelo, eu precisasse de 3 bolinhas do verde, do hidrogênio. Tá? Então aqui está uma reação ok. Ninguém está em excesso, ninguém está em limitante. Quando eu tenho aqui 2 bolinhas, 2 mols, eu preciso então de mais 3 bolinhas daqui. Aqui estaria ok, mas tem mais 3 bolinhas. Tá vendo? Então esse cara está em excesso e esse cara está faltando. Para a gente não falar faltante, a gente chama de limitante. Então determine o reagente limitante nesse caso. O reagente limitante nesse caso é o N2. Beleza? Calcule a massa de amônia que será formada nessa reação. Então vamos pensar aqui agora. Se eu estou com alguém limitante e alguém em excesso, o em excesso ele vai atravessar a reação química e não vai reagir. Essa bolinha vai reagir com essas 3 bolinhas aqui, ou seja, esse 1 mol vai reagir com esses 3 mols, esse 1 mol vai reagir com esses 3 mols, e esse cara aqui vai sobrar. Sabe quando você pega Nescau e você vai pôr no Nescau no leite, chega uma hora que fica aquele Nescau no fundo, esse cara ele não está passando pela reação, ele começa e termina do mesmo jeito, que são esses 3 caras aqui, ó. Eles não vão passar pela reação. Então não vão passar 9 mols pela reação, vão passar só 6 mols pela reação, falando do hidrogênio, beleza? Por quê? Porque tem hidrogênio em excesso. Então vamos lá. Quantos mols de nitrogênio vão reagir? 2. 2 mols de nitrogênio vão reagir. Quantos mols de hidrogênio vão reagir? 6. 6 mols de hidrogênio vão reagir. Com isso, quantos mols vão reagir de amônia? Pô, olha cá. Olha cá não, olha aqui. Eu tenho 1 mol desse cara, está reagindo com 3. Vai me resultar em 2 de amônia. Olha o que eu fiz com essa equação aqui. Ó. Era 1 mol, agora eu tenho 2 mols. Era 3 mols, agora eu tenho 6 mols. Aqui era 2 mols, quanto que vai reagir? 4 mols. A minha equação está dobrada, certo? Então eu tenho que fazer aqui uma relação de proporção, como se fosse um bolo. Um ovo, 3 litros de leite dá, sei lá, 2 kg de bolo. 2 ovos, 6 litros de leite, 4 kg de bolo. Beleza? Só que 4 mols de amônia é quanto em massa? Ó, a gente tem as massas aqui, ó. Amônia, NH3. NH3. Então eu vou ter 14 mais 3 vezes 1. NH3. Beleza? Então cada mol de amônia me resulta em 17 gramas. Beleza? Então 17 gramas por mol. Pô, mas eu tenho 4 mols, então 4 vezes 17. Vai dar 40 com 28, 68. Vamos fazer aqui, ó. 28 sobre 2, 68 gramas. Então quantos gramas de amônia serão formados nessa reação? 68 gramas. Beleza? Então é tudo uma relação de proporção. Tudo aqui é uma relação de proporção. Daí vem a importância de você treinar seu cérebro na regra de 3 e na semelhança de triângulo, né? Proporção. Agora ele vai perguntar o seguinte. Se ele quisesse obter uma produção maior de amônia utilizando a mesma quantia de hidrogênio, mas calma lá, pô, ele vai ter que continuar usando então 18 gramas de hidrogênio. Mas 18 gramas de hidrogênio eu já vi que são 9 mols. Pô, se eu vou usar 9 mols, eu vou precisar de 1 mol a mais desse cara aqui, para ter alguém para reagir aqui. Make sense to you? Então eu preciso de 1 mol a mais do nitrogênio. Isso tudo eu pego aqui, ó, do comecinho da pergunta. Beleza? Então agora eu vou fazer uma outra reação. Eu vou precisar de 3 mols. Deixa eu fazer aqui, ó, do lado. Que aí a gente consegue ver tudo aqui, ó. Vou precisar de 3 mols do amarelo, que é o nitrogênio. 9 mols do hidrogênio. 9 mols do hidrogênio. Tá? Então perceba que aqui eu estou triplicando essa minha equação. 3 mols, 9 mols. Aqui eu vou triplicar também, então vão ser 6 mols. Beleza? Tá, não entendi, Duane. O que você fez aí? Bom, se ele afirmou para mim que ele vai aumentar a produção de amônia, mantendo a mesma quantia de hidrogênio, eu vou manter os mesmos mols, os mesmos 9 mols que tinha lá. Como que eu faço isso se antes estava sobrando? Preciso adicionar um desse cara aqui, que era o limitante.
Beleza? Então agora minha reação tá bonitinha, não tem ninguém em excesso, ninguém limitando. Beleza? Qual será a quantidade mínima de nitrogênio que ele vai precisar adicionar? Pô, ele vai precisar adicionar 1 mol, né? Não foi uma bolinha que eu coloquei aqui, ó. Não estava 2 mols aqui, agora não são 3 mols. Só que ele está pedindo em quantidade mínima. Essa quantidade mínima eu não adiciono, não vou adicionando em mols na minha casa, né? Eu preciso adicionar em gramas. Pô, se antes era 2 mols e agora é 3 mols, eu preciso adicionar 1 mol. Se eu preciso adicionar 1 mol de nitrogênio, 1 mol de nitrogênio tem 28 gramas. Então, quanto que eu preciso adicionar aqui? 28 gramas. Ok, meus amores?